Então vamos dar início à nossa aula, hoje apresentando os dois últimos componentes do composto de marketing contemporâneo, que nós vimos apresentando até hoje. Então, quer dizer, hoje vocês vão ter os 12 abordados aqui, tratados aqui, o que encerra o conteúdo teórico. Nós ainda temos outros assuntos para tratar nas aulas que vêm, mas para a P2, para o trabalho de fundo, o trabalho que cada um de vocês está fazendo ou fará, analisando o marketing mix de um negócio público, seja privado ou estatal, na prestação de um serviço público, enfim. Então hoje isso se encerra. Boa noite, Guilherme. Muito bem, então nós já vimos, né, esse quadro aqui, essa representação, vocês já viram lá no site, tá? Vimos os 4 básicos lá do McCarthy, né? Proposta de valor, precificação, distribuição, promoção ou comunicação, depois o pós-venda, as pessoas, os fornecedores e toda a parte de proteção, toda a parte legal, proteção não só ao consumidor, mas também à empresa. Depois vimos o posicionamento, que é um conceito muito importante em marketing. Foco, a questão do foco no core business. E hoje nós vamos apresentar os dois últimos. O primeiro é o 11º P. Segundo Francisco Madia. Isso é muito importante, pessoal. Quando a gente apresenta um conteúdo, numa disciplina, numa palestra, enfim, a gente deve procurar dizer a fonte, né, daquele conceito. E eu dizia na última aula, se não disse, digo agora, e se disse, repito, todo profissional terá, ao final do curso, no começo da sua carreira, uma biblioteca mínima, um conjunto de referências paradigmáticas, que são aqueles autores que lhe dão fundamento, que lhe convém, que mais lhe apraz, são escolhas, né? Então, por isso essa é a beleza do desenvolvimento científico. Cada pessoa é uma diferente e escolhe livremente suas fontes. Então, no caso aqui, o 11º P, segundo Francisco Madia, essa palavra que ele propõe, de novo, lembrando sempre que essa brincadeira dos P's, ou como é que isso é chamado? As fórmulas mnemônicas, né? As fórmulas mnemônicas. Percognition. Então, ele foi buscar um termo para acrescentar ao marketing mix
uma determinada disciplina, podemos chamar assim, uma disciplina que se soma às demais na compreensão do mercado, no estudo do mercado. E o que é percognition? Cognition é de cognição, conhecimento, e esse prefixo per, como em perímetro, isso é grego, se não me engano, se não for grego é latino, enfim, mas eu acho que é grego. Esse perímetro, né, o per é um prefixo que significa na totalidade, no entorno, em volta de, né? Em volta de, em torno de. Isso é o per. Por isso, perímetro, para dizer uma outra palavra que tem esse radical, né? Então, seria todo o conhecimento em torno da sua operação. Então, a disciplina que o Madhya propõe é uma disciplina quase de conclusão, quando ele apresentou esses 11 P's. Esse era o último. Então, o Madhya apresentou, eu não me lembro agora no ano, se é 1995, se é 2005, isso está nas referências, depois eu posso passar para vocês. Está no livro dele que chama Madhya Mundo Marketing. Ele tem um site, Madhya Mundo Marketing. Hoje já deve estar avante, mas eu peguei esse conteúdo nesse livro. E os 11 P's ele apresentava como o composto avançado. E o último P era esse, percognition. Todo o conhecimento em torno da sua operação. Quer dizer, não basta a pesquisa e desenvolvimento do produto, do serviço. Não basta a pesquisa de mercado, que eu já disse a vocês que não está nos P's, em torno dos seus concorrentes. Não basta o processo de precificação, não basta todo o esforço de comunicação, propaganda, merchandising, promoções, patrocínios, participação em eventos. Não basta o esforço de pós-venda, não basta o esforço junto aos fornecedores, não basta o esforço junto ao arcabouço jurídico no entorno do seu negócio. Não basta o posicionamento, que é a disciplina trazida lá por All Rise e Jack Trout, falamos na aula passada. Enfim, ele diz o seguinte: tem uma função que é crucial e que todo o marketing deve estar amparado nessa função. Então, é justamente o que hoje se traduz, né, na linguagem, né, no bom português, né, na inteligência competitiva. Então, já se falou em inteligência de marketing, vocês vão encontrar por aí essa sigla aqui. Sim, né? Sistema de inteligência de mercado ou de marketing, né? Mas mais recentemente, inclusive há títulos bibliográficos com esse termo inteligência competitiva. Então é uma tática de knowledge management, né? É uma tática de gestão do conhecimento na sua operação, no seu produto, no seu mercado. Isso você não pode terceirizar.
Lembram que eu dei o exemplo da Reebok, que em determinado momento era uma indústria de tênis que não tinha uma fábrica. Diferentemente da Nike. Então, o que era o Reebok? Era um conceito, era um branding, era um design, era isso tudo e mais. A inteligência que a Reebok construiu em torno da sua trajetória, em termos de clientela, em termos de modismos, em termos de estilos, em termos de materiais, de preferências, de mercados globais, um produto global, em fontes de fornecimento globais, em mercados globais para o seu produto, sem uma fábrica sequer própria. Então, se a gente disser que era só branding, é pouco. E lembro de novo que branding, até aqui, não faz parte do marketing mix. Então, é inteligência competitiva. Quer dizer, toda a inteligência contida na operação, na criação. E aí a gente tem o exemplo da Apple, né, que é tão decantado, né, diferente, aquela ideia de que você pesquisa o mercado para oferecer uma resposta, e que o Steve Jobs ia contra essa ideia. Dizia, não atendo uma demanda, eu crio uma demanda. Não é algo que só o Steve Jobs fez, ou que a Apple faz, mas que é uma aposta muito arriscada. Funciona. Não podemos dizer, isso em tese não funciona. Está aí na nossa cara, funcionando, dando certo. Mas é arriscada e contra corrente até. Porque se todo mundo estuda mercado, levanta necessidades, levanta desejos para fazer propostas, você criar, aparentemente, eu não acredito que a Apple não tenha desenvolvido ao longo de décadas de existência setores de estudo aprofundado de mercado. Eu acho fazer um pouco do estilo do Steve Jobs, ser provocativo. Claro que a gente fala em disrupção, fala em inovação, essas palavras estão gastas, pessoal. Outro dia eu vi um comercial do Roberto Carlos cantando em um navio. Aí o slogan, a chamada era inovação com emoção, emoção com inovação. Então, ora, cantar, ter um espetáculo de música num navio é a coisa do tempo do Titanic. Tem mais de 100 anos isso. Não tem inovação nenhuma. Então, a palavra inovação ela tem se desgastado pelo excesso. E isso sempre foi DNA de qualquer organização. Você está no setor de cosmética, você tem que estar sempre lançando um novo perfume, uma nova fragrância, de uma nova flor, de um novo componente, um novo perfume, uma nova cor de sapato, um novo tecido. Enfim, cair, chover no molhado falar em inovação. Quando a gente fala em mercado de consumo. Tem algumas observações aqui. Anne Caroline. Professor, mas isso não se daria pelo fato de ser algo meio incomum? Isso o quê? Desculpa.
Ah, pois é, mas a minha implicância, aí a implicância é minha, é com a palavra inovação, entendeu? Porque será que é isso que vende o ingresso? Se dizer inovação com emoção, emoção com inovação. Como eu estou cansado da palavra inovação, toda hora aparece, e eu quero fazer essa reflexão junto com vocês aqui, eu usei esse exemplo. Mas se você pegar as coisas mais prosaicas, né, se pegar o cara que faz sanduíche na esquina, ele está botando lá inovação. Inovamos. A carne de gato bem passada, sei lá. Entendeu? É o Roberto Carlos que vende, né? Claro. E, naturalmente, um espetáculo no navio é uma coisa diferente de um teatro. Mas, enfim, foi só uma provocação. E eu, naturalmente, gostaria muito de ter o contraponto de vocês, até nos meus achismos ou nas minhas opiniões. Enfim, eu acho que a palavra está gasta. A gente tem que economizar os termos. Senão tudo é inovação, nada é inovação. Quando tudo é inovação, nada é inovação. Esse é o ponto. Tá? Guilherme, é necessidade da sociedade de querer algo diferente, de querer passar uma experiência diferente. Exatamente. A palavra novo, new, o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Na propaganda é o novo Honda, é o novo Civic. Daqui no ano que vem vai ser o novo Civic, de novo. De novo. Né? E agora tem até um cacoete, né, na linguagem aí do pessoal do business. Né? De novo. A pessoa se repete e confessa que se repete. De novo. É muito. Não sejam, é um conselho para vocês, não sejam executivos de jargão. Né? Aquele que lê o monge executivo e fica repetindo aquela autoajuda ali. Isso é muito triste. Vocês não precisam disso, vocês têm um diploma, vocês vão ter um diploma. Muito melhor que qualquer literatura de aeroporto. É só utilizar um sinônimo de lugar de inovação que aí você já estará inovando. Perfeito! Ou então usa outro idioma. Que é uma coisa que também... Fujam disso, pessoal. Eu fui aluno, já falei para vocês dele aqui, ou se não falei, vou falar agora. Manuel Maria de Vasconcelos foi meu professor na UERJ e na Escola Superior de Propaganda e Marketing. E o Manuel Maria, ele era um cara fantástico, ele já faleceu. E bonachão, animado, dava aula sempre de bom humor. Ele era potiguar, no Rio Grande do Norte, e ele me deu aula de propaganda na UERJ. Então ele dizia assim, propaganda, o sotaque dele, marketing. Era muito, muito diferente assistir às aulas dele. Tinha muita bagagem literária, usava muitos autores da literatura para dar exemplos de coisas do marketing. E ele foi um precursor, ele ele fez direito, todo mundo fazia direito na década de 40, quando voltou da guerra, ele foi pracinha, foi sargento de radiotransmissão. Quando ele chegou no Brasil e depois que acabou o direito, ele foi trabalhar no rádio, numa rádio, nas rádios. E depois foi trabalhar em agência de propaganda, preparando material para rádio, depois foi para televisão, começou a trabalhar com comerciais, fazia os certames e os disputas dos melhores comerciais, depois foi diretor da Associação Brasileira de Propaganda, uma grande figura. Eu construí uma página para ele na internet
depois no Facebook. Vou mostrar para vocês. Aprendi muito com ele, era uma grande figura, um grande inspirador. E foi um dos caras que estava na Fundação Getúlio Vargas na época em que eles adotaram a disciplina de marketing. E tinham que decidir, inclusive, se iam traduzir ou não o termo. E o Brasil decidiu, e ele estava nessa comissão, não traduzir o termo, utilizar o termo em inglês. E ele fez a primeira tese sobre marketing na PUC do Rio de Janeiro. Então, não é pouca coisa, o Manuel Maria. Uma pena que no Brasil a gente não tenha a tradição da memória. A tradição da memória. A própria FAF tem figuras na história da FAF. A FAF acho que fez 50 anos. A FAF tem figuras históricas. Mas eu não me lembro. Eu acho que tem uma sala na FAF com o nome de alguém. Dona Heloísa é histórica. Isso aí é... Ela merece uma homenagem em vida. Né? Ganhar a sala de professores, de repente o nome dela. Né? Todos os professores gostam dela e ela ajuda todo mundo. Enfim. Mas tem professores históricos na FAF e a gente não fala deles. É uma coisa muito triste isso no Brasil. Eu fiz questão de fazer essa homenagem ao Manuel Maria de Vasconcelos. Vocês podem procurar no Facebook. Tem uma página para ele lá e tem um site para ele que eu vou no intervalo eu procuro o link e mando para vocês. E ele fez a primeira tese de marketing. Em 76 ele entregou e em 77 ele defendeu. 5 caras na banca, todo mundo de ciências sociais. Então, vocês imaginem uns caras de ciências sociais na PUC, na década de 70, analisando um trabalho de marketing. Quanto preconceito, eventualmente, ele não enfrentou, mas ele brilhantemente tirou 9,2 na prova, para livre docente, é como se fosse uma tese de doutorado, e não usou nenhum termo em inglês para explicar o que era marketing. Então, cidadão que é minha inspiração, minha fonte, então por isso eu digo a vocês, evitem ficar usando jargões ou expressões em outro idioma, porque isso só atrapalha. Isso não é certificado de inteligência ou de criação, de criatividade, nada. Muito bem, então, gostei muito de lembrar aqui do meu mestre inspirador. Vamos agora para o nosso 12º P. Como eu disse, a minha inspiração para essa disciplina, para vocês, foi o composto do Francisco Madia, no Madia Mundo Marketing, que ele propôs 11 P's, terminava em Percognition. Então, o 12º P é a minha contribuição. É a minha contribuição para esse edifício. Eu já expliquei para vocês que a ciência é como um edifício, como uma pirâmide. Né? Cada tese, cada trabalho, cada dissertação de mestrado, cada pesquisa, ela é um tijolinho nesse edifício. Né? Então, digamos, nesse pequeno edifício didático-pedagógico dos P's do marketing contemporâneo, pegando a fonte e sempre citando a fonte do Madia, que chegou até o 11º P, eu proponho o 12º P, mencionei na aula passada, en passant,
a aula passada, en passant, não é boa, não é boa fala, mas já foi. Então, eu citei esse termo que dá nome ao site que eu passei a vocês na semana passada, que é o Power Branding. Então, é o momento em que o branding aparece. E é o momento de saída, justamente na figura que eu proponho. Se a gente entender, né, a figura como um eixo horizontal aqui, a saída é o Power Branding. Quer dizer, o Power Branding seria a disciplina, como aliás já se fala isso, que o branding é a disciplina que se coloca no lugar da disciplina marketing. O glamour, né, o charme que o marketing tinha nessa época, do Manuel Maria, só as grandes empresas tinham departamento de marketing, a Unilever, Procter Gamble, Coca-Cola, GM, Ford, Goodyear, né, Firestone, Pirelli, por aí vai. As grandes marcas, automóveis, bens de consumo, grifes, Calvin Klein,